Deus. Pai do Senhor, igreja. Amém. Muito bom estar com vocês. Como eu sempre gosto de falar, é um privilégio estar trazendo essa mensagem, essa palavra, que o Senhor venha falar aos nossos corações. Mais uma vez, parabéns àqueles que desceram as águas. Esse é um momento realmente único, né? Para muitas pessoas isso é um ritual besta, né? Para algumas pessoas que estão vendo, mas para a gente que sabe o que é o batismo nas águas, o que significa, o que representa, isso realmente é um motivo de grande festa, né? Então Deus ele se alegra muito quando a gente segue aquilo que Ele ordenou, né? Jesus, que era o Todo-Poderoso, Ele passou por esse processo. Ele foi batizado por João Batista. João Batista até, rapaz, como é que eu vou lhe batizar? Quem sou eu para batizar? Mas Jesus, ele passou por esse processo, então já é motivo de sobra para a gente também passar, tá certo? Então nós somos cristãos e nós fazemos isso, amém? Amém. Glória a Deus, meu irmão. Então que bom que a gente está aqui, e hoje eu vou falar um pouco sobre legado. Legado é uma palavra muito conhecida, né? Se usa bastante, né? Qual é? Tal pessoa deixou um legado, então a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Falar sobre alguns homens e mulheres de Deus, né? Que tiveram um legado extraordinário. Nós vamos tentar aprender um pouquinho com esses homens e mulheres de Deus. O legado, a palavra legado no direito, gente, tem um significado, né, próprio. No direito tem a ver com testamento. Quando alguém vai deixar ali um testamento, ali é conhecido também como legado na parte do direito, na doutrina lá do direito. Porém, a gente também conhece a palavra legado, que é essa que eu quero falar para vocês, quero conversar com vocês, que é esse legado em relação àquilo que a gente deixa, que não necessariamente é algo visível, é algo palpável, né? A gente tem o costume de falar, né, como eu falei antes, né, o legado que tal pessoa deixou. Geralmente é algo que não é visível, é algo, um pensamento, uma reflexão, algo que aquela pessoa trouxe e a gente conseguiu aprender algo com aquilo. E aí eu formulei aqui um significado de acordo com vários outros que eu estava pesquisando, né? Então, legado é aquilo que na minha ausência, é a lição que eu deixo na minha ausência, ou pelo que eu vou continuar sendo conhecido, pelo que eu vou continuar sendo lembrado. Então, na minha ausência, o que é que eu deixo de lição, ou pelo que eu vou continuar sendo lembrado? Isso mais ou menos é um legado. O tesouro da mistério. Já está aqui, já querendo ouvir a palavra. Vamos lá. E é isso, meus irmãos. O legado ele tem muito a ver com testemunho. Geralmente, quando a pessoa tem um testemunho marcante, né, como várias pessoas aqui têm um testemunho marcante, né, as pessoas vão falar assim: você conhece não sei quem? Você conhece fulano? Você conhece o pastor Kleber? Conheço. O testemunho dele é muito impactante. E ele tem um legado. Então, por que a gente... Eu não quero trazer hoje a palavra legado simplesmente para quando a gente morrer, depois que a gente vai deixar. Não. Eu quero trazer a palavra legado como na nossa ausência. Será que a gente tem impactado as pessoas? Será que quando você está na frente das pessoas, as pessoas até lhe respeitam ali, mas na sua ausência as pessoas falam: aquele é um homem de Deus, aquela é uma mulher de Deus. E a gente vai trazer exatamente uma mensagem a respeito desse tema. Certa vez, um homem chegou em um vilarejo, isso há muitos anos atrás, na Inglaterra, e esse homem chegou lá e começou a procurar aí nas mercearias um gorozinho, uma bebidinha, uma cervejinha, alguma coisa com álcool. Ele queria alguma coisa com álcool. E ele foi em uma e não encontrava, foi em outra, não encontrava, e ele continuou, até que ele não se segurou. Ele perguntou, chegou num lugar, perguntou, a pessoa: não tem, nós não vendemos aqui não. Ele perguntou: me diga aí, o porquê que aqui não tem
bebida alcoólica. Por que aqui não se vende bebida alcoólica em lugar nenhum? E o homem respondeu dessa forma: porque há 100 anos atrás passou um homem aqui chamado John Wesley. E desde então, esse lugar nunca mais foi o mesmo. 100 anos atrás. É o que eu quero trazer para vocês. Será se o nosso legado ele tem impactado as pessoas? Será se a nossa ausência ela tem impactado as pessoas? Será se talvez quando a gente partir, a gente não sabe qual dia, qual a hora? Era algo que logo quando eu me converti, eu ficava pensando: Senhor, se eu morrer hoje, o que é que eu vou ter feito para o Senhor? Eu ficava pensando. E foi quando eu comecei o projeto social que eu tenho lá, que a gente coordena lá em Juazeiro, na Bahia, social evangelístico. E hoje, graças a Deus, a gente consegue ajudar muitas pessoas. Mas mesmo assim, eu ainda gosto de ficar me perguntando: Senhor, me ajuda. Porque se eu morrer hoje, ainda é muito pouco o que eu tenho feito com o Senhor. E essa pergunta a gente tem que se fazer. Eu quero que você olhe aí para seu irmão, diga assim primeiro: meu irmão, você está muito bonito hoje, viu? Fala aí para ele: você está muito bonito hoje. Amém. Agora que você já elogiou, você vai fazer uma pergunta mais séria, né? Você vai falar assim: se você morrer hoje, repita comigo, se você morrer hoje, qual seria o seu legado? De novo, se você morresse hoje, na sua ausência, qual seria o seu legado? Essa reflexão precisa martelar nas nossas cabeças. Não porque nós vamos buscar um legado, eu quero deixar um legado, não é isso. O legado, ele é uma consequência de uma vida com Deus, de uma vida de oração, de uma vida de adoração ao Senhor. Será se o nosso legado vai ser de alguém que sempre esteve na cadeira do banco da igreja, sempre esteve ali, ia de vez em quando? Ou será um legado de alguém que viveu intensamente a palavra de Deus? Essa reflexão ela precisa martelar na nossa cabeça. E se você nesse momento, você ainda não está vivendo como você deveria ou como você queria, você reconhece e fala isso assim: Senhor, tem misericórdia na minha vida, eu preciso me movimentar. Se você tem pensado ainda dessa forma, ainda há tempo, mas a gente não pode ouvir sempre a mesma coisa e continuar permanecendo no mesmo erro. Então, hoje nós vamos falar de algumas pessoas da nossa Bíblia Sagrada. E falei aqui de John Wesley. Esse é um depoimento que está na biografia dele, né? Muito interessante. John Wesley, por onde passou, ele causou essa mudança. O fato de nós estarmos hoje no Brasil, por exemplo, cultuando ao Senhor, a igreja metodista, fundada a partir de John Wesley, ela foi uma grande influenciadora das igrejas brasileiras. Nós temos uma teologia hoje no Brasil bíblica, tem muito a ver com o que John Wesley, com o que a igreja de John Wesley trouxe para cá, para o nosso país. Amém? Nós vamos começar falando sobre Samuel. Samuel, pessoal, contextualizando, Samuel, aquele homem de Deus que foi, um profeta do povo de Deus durante grande parte do tempo, até o povo pedir um rei. O povo exigiu um rei: não, nós queremos um rei, queremos um rei. E foi quando Saul foi ordenado ali, como rei. Então, esse processo é marcado por um governo teocrático, onde Deus era o rei do povo de Israel. E naquele momento se dá início a uma era monárquica, onde existia um rei ali. E Samuel foi esse homem de Deus. E só contextualizando mais um pouquinho, Samuel foi entregue, a mãe dele era Ana, cadê os jovens? Ontem teve pergunta aí,
sobre quem era a mãe de Samuel, não sei o quê, e os jovens tomaram torna na cara. E os meninos perderam para as meninas aí, mas a gente vai estudar mais, em nome de Jesus. Eu perco para as meninas, mas vai dar certo, próxima vez. E a mãe de Samuel era estéril, ela não podia ter filhos, e quando ela viu a situação dela, ela pediu a Deus: Senhor, se você me der um filho, se você me der um filho, eu entregarei na tua casa, ele vai te servir. E Deus fez o quê? Deu o filho. E Ana, como mulher obediente, ela foi lá, entregou Samuel no templo, para ser criado no templo. Samuel tinha em torno de 4 a 6 anos, dentro dessa margem aí, muito novo, muito novo. E Samuel começou a crescer naquele meio. E a gente vai ler um texto aqui. Samuel cresceu, né? Amadureceu, ele tomou um lugar após a morte ali, depois do processo que o Eli, que era aquele que instruía Samuel, ele tomou este lugar e passou a ser um grande profeta do povo de Israel. Eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Samuel 12. 1 Samuel 12, do 1 ao 5. Amém? Diz assim o texto: Então Samuel reuniu todo o Israel. Pessoal, eu estava falando aqui agora de Samuel nos primeiros anos de vida até ser entregue no templo. Agora aqui a gente está falando do Samuel idoso, já perto de morrer, né? Ou pelo menos no seu período, na sua terceira idade ali. E Samuel fala assim: ele reuniu todo o povo, né, e lhe declarou: Eis que vos atendi em tudo que me pediste, e estabeleci um rei para governar sobre vós. De agora em diante será o rei que marchará à vossa frente. Já estou velho e de cabelos brancos, e meus filhos habitam entre vós. Fui vosso guia desde a minha mocidade até hoje. Aqui estou, testemunhai contra mim diante do Senhor e do seu ungido. A quem tomei um único boi ou jumento? A quem defraudei e a quem oprimi? De quem tenho recebido presentes, a fim de que finja não ver a injustiça? E eu vos restituirei. Todo o povo, no entanto, exclamou: Tu não nos defraudaste, nem nos oprimiste, e de ninguém tiraste coisa alguma. Samuel lhes afirmou: Yahvé é testemunha contra vós, e o seu ungido é igualmente hoje testemunha de que nada achastes culpa. Repita comigo: nada achastes culpa. E terminando o versículo: nada achastes culpa alguma em minhas atitudes. E o povo respondeu: sim, ele é testemunha. Amém? Esse texto é meio que uma prestação de conta de Samuel. Ele se sente no direito, ou melhor, ele se sente no dever de prestar conta ao povo. E ele fala assim: olha para mim, eu quero que vocês me digam se eu fiz alguma coisa durante a minha vida toda, eu oprimi alguém, eu recebi alguma propina para alguma coisa. Se eu tiver feito isso, a gente vai corrigir agora. Eu estava lendo esse texto e eu pensei assim: que legado Samuel deixou, que legado, que homem de Deus. Vocês devem lembrar da história de Samuel, que durante o crescimento dele, ele foi instruído por Eli, e Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Mas esses 2 filhos, meus irmãos, só a misericórdia de Jesus. Esses 2 filhos de Eli, eles zombavam no templo do Senhor. O povo ia lá, deixava esse tesouro, ele está no mistério mesmo. Tava. Ele não parou ainda. Parou.
Daqui a pouco eu vou resolver esse problema, ele vai ter que deixar um legado, né? Ele vai embora. Qual é o legado? A Adriana matou ele. Matou ele. Não viu qual foi o legado dele. Voltando, meus irmãos. Samuel, né? O que é que vocês acham que Samuel viu em casa? Porque ele acabou morando no templo a vida toda. Samuel viu dois irmãos, entre aspas, que foram criados junto com ele, fazendo atrocidade no templo. As pessoas iam lá, deixavam uma oferta no templo e eles pegavam a oferta. Eles brincavam com o nome de Deus. Eles brincavam com as coisas de Deus. E Samuel via isso. Não é desculpa o fato de você estar no meio com coisas erradas, jovens. Não é desculpa porque, mas tem um bocado de gente fazendo errado. Samuel é um grande exemplo para nós jovens, nós. É um grande exemplo. Samuel estava inserido em um meio onde ele via todos os dias as coisas erradas, mas ele não se contaminou. Ele não se deixou levar a aprender as coisas que ele estava vendo ali, porque ele sabia que aquilo era errado. Samuel foi esse garoto que não se contaminou, mesmo vendo tudo isso. Os irmãos dele faziam, aprontavam, Eli fazia vista grossa. A Bíblia fala que Eli, a Bíblia não fala muita coisa, vamos dizer assim, que ele era um homem mau. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que ele se omitiu em corrigir os filhos. A Bíblia fala que ele se omitiu em repreender e tomar uma providência com os filhos, mesmo sabendo do que os filhos faziam. Então, Samuel cresceu dessa forma. E a reflexão que eu deixo aqui, que eu tiro de Samuel: você não terá um bom legado se unindo a quem não tem a mesma visão que você. Você não terá um bom legado se unindo a quem não tem a mesma visão que você. Samuel estava muito ciente do que ele se tornaria. Samuel sabia que ele seria um profeta de Deus, porque ele foi entregue no templo, e quem ficava no templo era quase que uma questão ali de passada de um pai para filho, e no caso dele seria de Eli para ele ali. No caso que ele estava servindo no templo, ele seria um profeta, ele sabia disso, ele sabia da responsabilidade que ele tinha. E a gente sabe o fim dessa história. Quem não sabe, Eli, né, o povo, se não me engano, os filisteus roubaram a arca da aliança e estavam com a arca tudo. Na verdade não, desculpa, o Ofni e Finéias foram para a guerra, que eram os filhos de Eli, e naquela guerra morreu os dois, e ainda levaram a arca da aliança, que era o símbolo da presença de Deus. Era como se fosse o Espírito Santo habitando ali no meio do povo de Deus. E aconteceu tudo isso em uma única batalha. E Eli, quando soube daquela notícia, a Bíblia fala que ele caiu, quebrou o pescoço, e ali acabou a vida dele. Olha só, Deus está olhando, gente, o que a gente está fazendo. Ele está olhando a nossa omissão. É por isso que os pais, eu vou ser pai um dia, tem uma grande responsabilidade na vida dos filhos. É uma grande responsabilidade. Eu tinha uma professora que falava assim: rapaz, para ser pai e mãe tem que ter um curso. Para ser pai e mãe tem que ter um curso superior, porque cada coisa que a gente vê com os filhos não estão fazendo, a gente totalmente despreparado, ela falava, né? E realmente é algo desafiador. Eu vejo os pais e as mães ao meu redor, e realmente é desafiador. Tanto que eu aprontei, e meu pai estava ali me repreendendo. Eu não sei não se eu teria a mesma paciência que ele, mas eu botei, estou aprendendo. A gente falou agora de Samuel, mas vamos falar agora de outra pessoa na Bíblia Sagrada, que talvez um dos maiores exemplos de legado.
Noé. Noé, hoje em dia, quase que uma lenda, as pessoas não falam tanto assim do Gênesis. Parece que é algo que não aconteceu, as pessoas têm tratado dessa forma. Mas aqui, pessoal, a gente está falando da vida de um homem que existiu. Ele existiu. Ou a gente acredita na palavra de Deus, ou a gente não acredita. E Noé, eu quero que vocês abram aí Gênesis, capítulo 6, versos 7 ao 9. Capítulo 6, do verso 7 ao 9. Noé é um exemplo para a nossa geração. Noé é a prova de que mesmo que eu, mais uma vez, eu esteja inserido em um meio totalmente corrompido, eu consigo ser justo. Não é porque eu consigo, mas é porque o Senhor, Ele nos ajuda a ser justo, mesmo no meio do povo corrompido. E fala assim: declarou então o Senhor: farei desaparecer da superfície do solo os seres humanos que criei, todos os homens, os grandes animais até os pequenos seres e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Contudo, a Noé o Senhor demonstrou sua graça e misericórdia. Eis a história de Noé. Já foi até o 8, não? Falei até o 9, né? Até o 8 tá bom. Contudo, Noé, o Senhor demonstrou sua graça e misericórdia. Meus irmãos, que nível é esse de maturidade, de não se deixar se corromper com aquilo que ele via, com o que ele observava? A terra estava repleta de pecado. E essas palavras de Deus, elas são duras. Eu vou destruir tudo. Mas ele encontrou um justo. Você encontrou um justo. Um justo. Eu creio que aqui nós temos mais do que um justo. Amém? E Deus, Ele está nos encontrando. Deus, Ele está falando assim: ó, tem pessoas justas aí. Tem pessoas que podem mudar uma realidade. Tem pessoas que podem evitar uma grande tragédia. Foi esse o legado de Noé. Se a gente for ver aqui, né, o privilégio de ser o único encontrado justo e íntegro. Mas aí eu pergunto a vocês: como é que Noé aprendeu a andar com Deus? Aí eu, pensando um pouquinho, não tinha igreja. Não tinha igreja para ir vincular, né, irmão? Aqui é muito mais, aqui a gente começa a aprender a olhar os irmãos. Não tinha Bíblia. Aí o negócio já ficou mais sério ainda. Porque até os desigrejados agora o negócio ficou sério. Porque tem gente que diz: não, eu não concordo, eu vou ficar em minha casa, minha Bíblia aqui em casa mesmo, e isso não limita a minha salvação. Né? Eu posso ser salvo aqui em casa sem congregar. Pronto, mas aqui também não tinha Bíblia. Para também não ficar nenhuma sombra de dúvida. Noé não tinha igreja, Noé não tinha Bíblia. Porém, eu quero que vocês abram a Bíblia. Em Gênesis mesmo, vocês estão. Vocês vão abrir no capítulo 5, versículo 18. Está pertinho aí, né? Fala assim: quando Jared completou 162 anos, gerou Enoque. Agora você vai para o versículo 21. A gente vai ler do 21 ao 24. Quando Enoque completou 65 anos, gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus mais 300 anos e gerou filhas e filhos. Toda a duração da vida de Enoque foi de 365 anos. Enoque andou sempre em comunhão com Deus, e um dia desapareceu, porquanto Deus o arrebatou. Amém?
O interessante, pessoal, a gente está falando de Noé. E aí eu estava perguntando, onde Noé aprendeu a andar com Deus? Enoque era o bisavô de Noé. Enoque, que não experimentou a morte, era o bisavô de Noé. E eu tenho certeza que a família sempre falava para Noé: Noé, seu bisavô não experimentou nem a morte, porque ele andava com Deus. Mais uma vez, filhos, escutem o que seus pais falam. Talvez se Noé nunca tivesse ouvido falar do seu bisavô, talvez ele tivesse, talvez, né, a gente não pode afirmar isso, mas ele pudesse se corrompido. Mas Noé sabia, o Deus do bisavô dele era o mesmo Deus dele. E interessante, quando a gente lê aqui, né, Enoque andou sempre em comunhão com Deus. E aí você vê lá, quando Noé é encontrado, Noé andava com Deus. Noé aprendeu. Olha só o legado de Enoque na vida de Noé. Eu comecei falando que Noé deixou um legado, homem justo e íntegro em toda a terra. Mas olha só, Enoque andou com Deus e já não foi mais encontrado. Deus levou. Vocês têm a noção desse grau de intimidade com o Senhor, para Deus falar assim: meu filho, esse ambiente onde você está não está condizente com a sua realidade de oração, sua realidade de intimidade. E é uma lição para nós. Será essa nossa realidade de oração, de intimidade com Deus? Nós temos andado com Deus, nós temos andado em comunhão com o Espírito Santo. Porque o legado, meus irmãos, mais uma vez, ele é consequência de uma vida com Deus. Ele é consequência. E eu espero um dia, quando eu morrer, por exemplo, fique uma conversinha assim, ó. Rapaz, era um homem de Deus. Aqui vai ser uma alegria, era um homem de Deus. Não precisa, fé milagre, a sombra curou. Se for, amém, né? Se for, amém. Se Deus quiser me usar desse jeito, amém. Mas, para mim já basta. Ali era um servo de Deus. Ali viveu como servo. Esse já seria um ótimo legado. Então, não importa se você é minoria. Noé era uma minoria. Não existia minoria, vamos dizer assim, uma minoria, tão minoria quanto Noé, porque Noé era um no meio de um povo todo. Todas as pessoas corrompidas. Noé, uma pessoa foi encontrada justa, íntegra. Eu passo agora aqui para outro cara sensacional que a Bíblia traz. Um cara que teve uma vida também muito, vamos dizer assim, entregue para os caminhos do Senhor, que é Barnabé. Barnabé, contextualizando, Barnabé foi um homem que, durante o período ali da igreja de Atos, ele ajudou muito, foi conhecido como um homem que era amoroso, um homem bondoso, um homem que sempre estava ofertando, ajudando a igreja. E aí, nesse momento, abra a Bíblia aí em Atos, capítulo 4. Aí já deixa ela aberta em Atos, depois tem mais texto em Atos. A irmã Sandra abriu falando que ia ler a Bíblia muito hoje, vamos continuar, né, minha irmã? Vamos jogar duro. Joga duro, né? Joga duro. Atos, capítulo 4, do verso 32 ao 37, a gente vai ler rapidinho. E diz assim o texto de Atos. Já vai abrindo aí, conseguiram abrir, amém? Amém. Logo depois dos evangelhos, a gente tem o livro de Atos. E da multidão dos que creram,
Um só era o sentimento e a maneira de pensar. Ninguém considerava exclusivamente seu os bens que possuía, mas todos compartilhavam tudo entre si. Com grande poder, os apóstolos continuavam a pregar, testemunhando da ressurreição do Senhor, e maravilhosa graça estava sobre todos eles. Não havia uma só pessoa necessitada entre eles, pois o que possuíam, terras ou casas, as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o depositavam aos pés dos apóstolos, que por sua vez repartiam conforme a necessidade de cada um. 36. Então José, um levita natural de Chipre, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que significa filho da consolação, sendo proprietário de um campo, vendendo-o, trouxe o dinheiro da venda e o colocou junto aos pés dos apóstolos. Amém? Até aqui. Olha só, a igreja estava vivendo extraordinário, mas a Bíblia fala de forma geral que as pessoas, ninguém tinha uma necessidade, todos estavam ali, de certa forma, sendo supridos das suas necessidades, mas ela faz questão de mencionar o nome desse homem. Ela falou primeiro no geral que as pessoas doavam, davam, vendiam suas terras, mas ela cita o nome de Barnabé. E ela fala exatamente isso. Barnabé tinha um campo, vendeu, trouxe o dinheiro da venda e colocou junto aos apóstolos. Ele vendeu e trouxe esse dinheiro da venda. Gente, Barnabé, por que o nome Barnabé? A Bíblia fala aqui que era José, o nome dele era José, mas ele era conhecido como Barnabé. E aí o significado que geralmente as Bíblias trazem é filho da consolação. Mas tem outros significados embutidos nessa palavra Barnabé. Outra coisa bem interessante da Bíblia sobre o legado é isso. O legado das pessoas geralmente estava entrelaçado com o nome que elas recebiam. Simão passou a ser Pedro, Saulo passou a ser Paulo, José passou a ser Barnabé. E Barnabé tem outros significados. No grego tem o sentido aquele que exorta, que anima, consola, aquele que está sempre. Barnabé era um pastor. Barnabé era alguém que estava junto com as pessoas, chorando com os que choram, se alegrando com os que se alegram. Ele estava ali fazendo esse papel da igreja de Cristo naquele lugar. E Barnabé, diante de tantas qualidades que a Bíblia traz dele, se você for ali em Atos 11, 24, esse aí você pode anotar aí, mas eu vou falar aqui rapidinho, vai falar assim, que Barnabé, ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. 11, 24. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Mais uma vez a gente consegue ver esse relato da vida desse homem. No capítulo 11, ainda no verso 26, vocês vão ver uma coisa muito interessante. Lá em Antioquia, Barnabé estava com Saulo, Paulo agora, e eles estavam todos os dias pregando no templo. Todos os dias, a Bíblia fala assim, que todos os dias eles iam ensinar no templo. E eles passaram um ano ali, todos os dias. E pela primeira vez, os discípulos passaram a ser chamados de cristãos. Que legado, meus irmãos. Já imaginou você ser o responsável por chamarem o povo de Deus de cristãos? Barnabé, ele fez parte disso. Por que eles foram chamados de cristãos? Alguns historiadores vão falar que as autoridades daquela época começaram a olhar meio que com deboche, e começaram a chamar de cristãos com deboche, não imaginando eles que não era nem um deboche ser chamado de cristão. Hoje nós somos chamados assim também porque um homem como Barnabé, ele insistiu em pregar a palavra de Jesus naquele tempo. Todos os dias eles ensinavam sobre o Evangelho de Cristo. Que testemunho, meus irmãos.
Atos 4, e aí eu quero que você volte lá para Atos 5. A gente terminou, aí volta para Atos 5, só para a gente. A partir do verso 1. Olha só, a gente está falando do mesmo contexto. Acabou Atos 4 com Barnabé deixando a oferta dele lá. Ó, a oferta aqui para manter esse povo todo. Estou doando aqui. E aqui, pessoal, em Atos 5, fala de uma história muito conhecida da Bíblia também, que é a oferta de Ananias e Safira. Logo após Barnabé ter dado aquela oferta, chegou um casal, Ananias e Safira, e a Bíblia fala assim: entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Até aqui está bom. Esse casal, pessoal, o que eles fizeram? Eles viram que Barnabé, a igreja estava se doando, a igreja estava ofertando. Barnabé foi lá, vendeu tudo e deu. Logo em seguida veio esse casal e eles venderam a terra, reteve uma parte e doaram o restante. E eu sempre fiquei assim, meu Deus, mas eles não doaram? Por que aconteceu o que aconteceu, né? Para quem não sabe, mais na frente, eles foram fulminados, eles morreram na mesma hora quando foram entregar os apóstolos. Pedro, quando recebeu aquela oferta, Pedro falou assim: por que você está enganando a gente, dando esse dinheiro? E eu ficava pensando, meu Deus, por que aconteceu aqui com Ananias e Safira? Porque, beleza, eles pegaram uma parte, mas tomaram mesmo assim, porque é algo tão grave. E aí, estudando esse texto, essa palavra que a gente vê aqui no verso 1, na verdade no 2, né? Cadê? Verdade. Mas reteve uma parte do dinheiro. Essa palavra reteve, traduzida para a nossa língua, ela não traz todo o significado da sua originalidade. Essa palavra reteve é a mesma palavra utilizada lá para falar quando Acã, o povo de Israel, Josué, derrubaram as muralhas de Jericó, e Acã reteve uma parte dos espólios ali, pegou uma capa babilônica, pegou ouro, pegou prata e guardou. Então essa palavra reteve é um reteve de avareza. Essa palavra de reteve aqui tem a ver com uma pessoa que, quando vendeu o terreno, que viu o dinheiro, que viu que era muito dinheiro, falou assim: meu Deus, eu vou pegar uma parte. Mas pior, a Bíblia menciona logo à frente que eles deram esse dinheiro, mas a intenção deles era passar a imagem de que eles estavam dando tudo. A imagem que eles queriam passar é assim: ó, estou dando tudo aqui, ó, vendi, estou dando tudo. E essa não era a verdade. Por que eu estou contando esse relato dele de Safira? Pessoal, quando um homem de Deus, ele eleva, ou uma mulher de Deus, eleva o nível de espiritualidade, as coisas começam a mudar. Barnabé, antes de Ananias e Safira, passou por ali, e ele elevou o nível de espiritualidade daquele lugar. E quando Ananias, ele entregou aquela oferta de forma, vamos dizer assim, avarenta, aquilo não foi aceito naquele lugar. E esse é um dos motivos por que nós precisamos aumentar o nosso nível de espiritualidade. Porque as coisas, o pecado, ele começa a aparecer. E às vezes a gente acha até ruim, mas isso é para que as coisas sejam limpas de verdade. Olha só o que Barnabé fez. Ele elevou o nível daquelas pessoas ali. Ele falou assim: ó, eu estou aqui, ó, dinheiro, vendi a terra, tomo o dinheiro todo. E não adianta, ele aumentou o sarrafo. Ele colocou o sarrafo lá em cima. E aquelas pessoas que viram após dele não podiam fazer algo escondendo de Deus, tentando se esconder de Deus, aquilo que realmente estava no coração deles, que era passar uma imagem de que eles eram bons e estavam ajudando a igreja. Então, quem está íntimo no Senhor, ele não vive por aparência. Mais uma vez, a gente não está buscando um legado, a gente não está buscando ter um bom legado, a gente está buscando o Senhor.
buscar o Senhor, a consequência dessa busca será o nosso legado. A consequência dessa busca é as pessoas olharem assim: aquele irmão é abençoado. Rapaz, aquele irmão ali, pensa o homem de Deus, e quando passa aqui, ele faz uma oração, já fica diferente. Rapaz, aquele irmão ali, você pode ligar para ele, peça uma oração, você vê que depois você fica bem melhor. Aquela irmã ali, rapaz, ela vai lá na minha casa, eu vejo que ela vai na minha casa fazer uma oração, as coisas ficam boas, melhor. Eu já fico mais aliviado. E é isso que a gente precisa fazer. E a última pessoa que eu quero falar aqui, para não dizerem que eu só falei de homem, vou falar de uma mulher chamada Dorcas. Mais uma vez, uma mulher que deixou um legado. E uma mulher que o nome dela não era Dorcas. Dorcas foi justamente o legado que ela deixou. O nome dela era Tabita. E por conta das ações, as boas obras que ela fazia, ela passou a ser chamada de Dorcas. E a Bíblia vai falar o seguinte, lá em Atos 9, 36, se vocês quiserem, está tudo em Atos aí, pertinho. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que em grego significa Dorcas, que se dedicava ao ministério de boas obras e ajuda financeira aos pobres. Olha só, essa mulher, ela se dedicava a servir aos pobres. Essa mulher, ela estava atenta às situações que aconteciam ali. Ela estava ligada nas pessoas que estavam com alguma necessidade. Ela sabia o que havia ali. Sabe o que acontece? Se você for lá no versículo 39, as viúvas, o que é que acontece aqui? Vou contextualizar para a gente não precisar ler todo. Dorcas adoece e ela falece, ela morre. E o povo ficou doido. Meu Deus, Dorcas faleceu, Dorcas morreu. Essa mulher é muito de Deus, ela não pode morrer dessa forma. E eles mandam chamar os apóstolos, especialmente Pedro. Chama Pedro, depressa. E Pedro é chamado e vai naquele lugar. Quando Pedro chega lá, olha só, versículo 39, as viúvas estavam em prantos e mostrando a Pedro o que aquela mulher havia feito por elas. As viúvas estavam com as roupas que Dorcas tinha feito, costurado, feito para aquelas mulheres. As viúvas estavam em prantos, chorando, as lágrimas escorrendo naquelas roupas, e elas falavam assim: essa mulher era uma mulher de Deus. Essa mulher, por onde ela passava, ela trazia consolo. E o resultado dessa história foi muito bom. Pedro orou por aquela mulher ressuscitou. Mas olha só, que mulher que traz um exemplo para nós. Uma mulher que na sua morte, as pessoas não se aguentaram. Pedro ora por essa mulher. Faça com que ela ressuscite. Nós não podemos perder essa mulher. Ela é uma serva do Senhor. Que exemplo, meus irmãos. Que exemplo que nós temos aqui. Mais uma vez, eu vou agora dessa vez realmente concluir. Você pode estar me dizendo assim: mas irmão, eu quero deixar um legado. Eu vou correr atrás disso. Como é que eu faço? E eu digo para vocês, mais uma vez, não busque o legado. Busque a presença de Deus. O legado é consequência dessa busca. Amém? Que você nessa noite possa refletir nisso. Será se a sua busca ela tem feito a sua vida mudar a ponto das pessoas observarem, a ponto de na sua ausência as pessoas olharem assim: aquela pessoa ali é diferente. A ponto das pessoas estarem com uma conversa, né? Uma conversa com pornografia, coisas de todo tipo. E aí quando você chegou, todo mundo para. Essa pessoa está
uma situação que aconteceu comigo na faculdade. E tinha um grupo de meninas falando coisas absurdas. Absurdas. Era só menina. E aí eu estava ficando sem graça e eu tentando sair fininho, né? Que eu estava sentado perto. Aí, na hora que elas perceberam que eu estava perto, elas falaram: Cleuber, ei, vai lá fora. Isso aqui não é conversa para você, não. Essa conversa aqui não. Elas sabiam o que eu pensava sobre aquilo, sobre aquele tipo de conversa, sobre prostituição, conversas indecentes. E aquilo para mim, a princípio eu não entendi bem. Eu falei assim: poxa, estou me expulsando, né? Mas depois eu entendi o que elas queriam falar ali naquele momento. Elas queriam falar assim: não, essa conversa não cabe com você. É uma conversa que você não compactua com isso que a gente está falando. Que a gente venha impactar os lugares onde a gente passar. A gente venha impactar por onde a gente passar. Ah, mas eu sou jovem, eu tenho 15 anos, 12 anos, 13 anos. A gente tem hoje o Pedro que se batizou, né? 12 anos, né, Pedro? 13, né? 13 anos. Meus irmãos, nessa idade Jesus já pregava. Nessa idade Jesus já impactava as pessoas. E ele foi um exemplo para nós. Seja um jovem, seja um adulto, seja um idoso, cheio do Espírito Santo. Que quando você não estiver presente naquele lugar, na sua ausência, seja porque você se ausentou rapidinho, né, foi em algum lugar, ou seja na sua morte, mas as pessoas vão falar: aquele era o nome de Deus, aquela era uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Amém? Que essa palavra fique no nosso coração. Deus abençoe.